Porque o mercado futuro, ele é balizado pelo valor do ajuste. Então, é a partir do valor do ajuste que todas as posições no dia seguinte, tá, criam uma referência. E é com essa referência que a gente começa o nosso trabalho no dia seguinte, pelo valor do ajuste. Certo? Então, é o seguinte, se o valor do ajuste define o valor no outro dia das posições, o mercado futuro, então, ele começa no horário do ajuste. O dólar começa às 16 horas, que é a hora que sai o ajuste. Esse é um raciocínio de profissional, tá? Mas essas primeiras 4 janelas, elas ditam o movimento do mercado. E se você entende quais os drivers do dia, você vai entender por que esses movimentos estão acontecendo e como você tirar proveito disso. É isso que nós vamos mostrar aqui dentro para vocês. De mercado. Sendo breve aqui na explicação do fluxo de mercado, é o seguinte, ó. Primeiro, né, isso aqui é a VWAP do dia. Se essa VWAP está inclinada, o mercado está caminhando. Estão puxando o preço médio do dia. Tá? Então, a VWAP do dia é uma referência para quem opera mercado futuro. Só que é o seguinte, por que ela está se movendo? Porque o mercado foi consolidar uma região. Então, ele foi montar um canal aqui, ó. E ele trouxe essa liquidez, esse trabalho de liquidez aqui, ó, trouxe essa VWAP para cá. De repente, o mercado rompe essa máxima e rompeu a máxima e levou a liquidez para cima. Ele vai levar a VWAP e vai trabalhar essa liquidez. Tá? De repente, ele rompe a máxima e leva a VWAP para cima. Então, aqui nós estamos numa tendência. Ó. Isso aqui é uma tendência. E aonde que você vai entrar nessa tendência? Você vai entrar aqui, você vai entrar aqui. Ou seja, quando o preço que está subindo, né, fizer o pullback, você vai entrar e vai pegar o resto da tendência. O preço está subindo, fez o pullback, você vai pegar o resto da tendência. Tá? Então, primeira coisa que você tem que entender é isso. Só que chega num ponto em que o mercado, o preço chega numa região e trabalha. E aí essa VWAP fica plana. E aí esse preço começa a descer. Essa VWAP inverte. E aí você tem a liquidez que estava, ó, a liquidez estava subindo, de repente a liquidez desceu. É a hora que o mercado vai inflexionar. E como que você vai entrar nessa inflexão? Ou nessa forte absorção aqui em cima, ou quando romper um ponto de novo, ó, rompeu esse ponto, ó, pega ele no pullback. Agora o pullback está para baixo. Ó. Agora o pullback está para baixo. Então, se você não aprende o ciclo de mercado, como você entra nas inflexões, nos pullbacks, nas regiões de alta liquidez, onde que, ó, deixa eu fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente marca suporte e resistência, você vai usar Fibonacci, você vai usar nada. O que você vai usar? Olha aqui, ó. Olha como tá fácil, ó. Suporte e resistência tá aqui. 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 Então, o mercado, você vai operar no mercado assim, ó. Vai operar aqui, vai operar aqui, vai operar aqui. Então, esses são os suportes e resistências. São os pontos de maior liquidez. Quando o mercado consolida esses pontos, ele cria essa área aqui, ó. Essa área, a venda está aqui e a compra está aqui. Quando o mercado está criando essa área. Depois que ele criou a próxima área, a compra passou para cá e a venda passou para cá. Criou a próxima área, a compra voltou a ser aqui e a venda voltou a ser aqui. Então, para você começar no mercado, você tem que começar entendendo isso. Trade location, né? E aonde que o mercado está movendo a liquidez, que a liquidez nada mais é que a zona de negociação aqui do VWAP, a maior, né? Ou os HVNs ou os POCs, certo? São os nossos pontos de suporte e liquidez. E aonde que ele está levando o preço justo, que nada mais é do que a média, a VWAP. Aí você fala, mas essa VWAP é do dia, esse VWAP é do dia? Aí você que determina. Você quer analisar liquidez e preço justo de 15 minutos? Você põe uma VWAP e um VWAP de 15 minutos. Você quer analisar do dia? Você põe uma VWAP e um VWAP diário. Você quer analisar de 1 hora? Você põe uma VWAP e um VWAP de 60 minutos.
E aí você cria a sua forma de entender suportes e resistência e usar o fluxo para entrar nos melhores pontos de compra e nos melhores pontos de venda. Tá? Então, o início está aqui, esse resumo para vocês. É claro que você tem que aprender isso de uma forma mais detalhadinha para você ficar craque para entrar certinho. Mas a base de tudo, o começo, é isso aqui. Tá? E olha só, se todo dia a gente analisa isso aí, é porque quase todos os dias, quase, na maioria absoluta dos dias, tem coisa para ser vista que movimenta mercado. E são esses drivers de macro movimento é que tem dinheiro solto na mesa. Quando você tem um driver forte e você entende ele, é desse driver que você vai tirar dinheiro no mercado, tá? Então, olha só, peguei um mês inteiro aqui, ó, o mês de agosto, esse é mês agora. Olha só os drivers que nós tivemos no mês de agosto que moveram o mercado de verdade. Então vamos lá, ó. PMI, payroll, PMI de serviço, ata do cupom, petróleo. Tivemos leilão do Tesouro Pré e leilão do Tesouro Pós toda terça e quinta para ver a nossa taxa, como é que estava sendo negociada e o volume do Tesouro. Ó, aí a gente tem aqui, ó, IPCA, pedido inicial de seguro-desemprego, a gente está nessa semana, IPP, CPI, vendas no varejo, IBCBR, que é uma prévia do PIB, a ata do FONC, para a gente entender o que o Banco Central estava pensando, se vai aumentar 0,25% ou 0,5%, PMI de serviços, Casa Novas, consumo de família, que o Fed olha muito lá nos Estados Unidos, o IED, investimento estrangeiro direto aqui no Brasil, IPCA 15, que saiu favorável agora, mas não adiantou nada, o CAGED, que é a geração de emprego no Brasil, IGPM, PIB lá nos Estados Unidos, PCE, né, que é o índice de consumo pessoal lá nos Estados Unidos, que o Fed está de olho aqui, e os leilões pré, e ainda tivemos aqui no final, swap cambial ainda, swap cambial, essa canetinha minha não está escrevendo bem não, ainda tivemos o swap cambial, tá? Além do mais, a gente tem dias super importantes, como, por exemplo, o CPI, que é um dia que nesse momento está fazendo muito barulho, né, muito movimento, né, movimentos grandes. A gente teve aqui, por exemplo, cadê o payroll, tá aqui, ó, movimentos grandes no payroll. PMI de serviço, a gente teve um problema aqui nesse dia. Olha aqui, além do mais, a gente tem dias especiais onde que tem muito dinheiro solto pelo contexto do câmbio, que é a anti-pré-rolagem, a pré-rolagem e a rolagem. Então, olha esses movimentos aqui, ó. Isso aqui não é driver, isso aí é dia especial, onde o mercado está se preparando para rolar o contrato. Esse dia dá muito dinheiro. Mas para você pegar esses movimentos maiores aqui, ó, tá? Esses movimentos, eles dependem de bons drivers. E é nesses dias que você ganha dinheiro, porque vai ter movimento. E a gente analisa isso aí no pré-mercado. E amanhã a gente vai estar junto fazendo o pré-mercado para a gente entender como que funciona essa história toda. Certo? Nós temos a segunda janela, que começa às 9h30, que a gente começa a ter ação institucional. O que significa isso? Significa que por volta das 9h30, as tesourarias começam a atuar mais forte. E aí a gente tem esse movimento aqui, ó. Por que a gente tem esse movimento? Porque a partir daí, o mercado quer definir, ó, aonde que vai ser a primeira prévia da Petax. Por quê? Porque é nessa definição aqui que vai sair o spot. E é nesse valor aqui que o mercado começa a balizar tudo. Então, 10 horas é um tremendo ponto de inflexão para o câmbio. Além da abertura da B3, e aí o índice também vai começar a pesar nisso aí. O mercado abriu, esse aqui foi o gap do pré-mercado, ele abriu, tentou buscar, o ajuste estava aqui, ele tentou buscar o ajuste, só conseguiu buscar a média, não conseguiu buscar o ajuste, resultado. Isso aqui é tendência forte quando ele não consegue na saída buscar o ajuste, e aí ele começou o quê? Olha só, taxa, ó, Forex para cima, saldo forte, saldo aqui, ó, saldo forte trocando de lado, né? O Forex forçando, ó, isso aqui é uma ferramenta que mostra a força do Forex, ó,
Forex puxando para cima, o macro puxando para cima. Então, todas as relações jogando o preço lá para cima. O que o preço faz lá em cima? Cria uma área, está criando liquidez. Tá bom, mas quem olha para o preço não está olhando para o jogo, está olhando para o preço. Profissionais não olham para o preço. Profissionais olham para o jogo. E onde estava o jogo? Olha só o jogo, ó. Taxa D-1 com ajuste D-1, ajuste, média do ajuste com liquidez e institucional junto com a média de mercado. Então, o mercado leva o preço, traciona a liquidez, mas o jogo tá aqui, ó. Esse é o meta-jogo, esse é o meta-dólar, ó. Esse aqui é o meta-dólar. Vocês vão entender isso, tá? Por quê? Porque quem olha para mercado, para o preço, está operando preço. E profissional não opera preço. Profissional opera posições. E é isso que vocês vão aprender aqui dentro da Master. Olhar para as posições e não para o preço. Tá? Legal? Eu estou falando rápido aqui porque amanhã a gente vai ver isso tudo na prática. Então, calma que vocês vão ver tudo isso ao vivo e a cores. De novo, ó. De novo, mercado construiu liquidez. Só que quando ele constrói liquidez e ele fecha o jogo, quando ele fecha o jogo, o que ele faz? Pullback na região de liquidez. Tá? Então, olha só, a taxa virou para baixo, o Forex virou para baixo, o macro virou para baixo, o Forex inclinando para baixo a força e o saldo arrefecendo. Ou seja, o mercado desmontando as posições que ele trouxe até aqui. Você só consegue entender isso com o ferramental certo. Se você está olhando errado, você não vai entender nunca. Tá? E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Então vamos lá. Entendida a nossa abertura, então olha só, com isso tudo que a gente deu uma leve passada aqui, a gente viu que nós temos bolsas para baixo, juros nosso para cima e câmbio geral para cima, mas o nosso mais ainda. Então, a gente já tem uma pré-abertura aí meio que desenhada, certo? Então, agora vamos olhar lá fora como é que está essa história. Então, olha aqui, ó. Com essa ferramenta nossa aqui, eu consegui entender como é que a CME trabalhou lá no mercado futuro em Chicago, como é que ela está trabalhando antes do nosso mercado abrir, que é importante. Então, olha só, ela está com preço no 5.651, enquanto que nós fechamos no 32. Então, a CME já trabalhou para cima, aqui na região das médias, ó. Certo? Então, nós já temos aqui pela CME um alvo, né, do mercado abrindo aqui na região do 51. Mas com todo esse cenário desenhado, pode ser que essa coisa seja até pior, tá? Que mais? Né? A gente tem que então pegar, lembra que eu falei ontem que a gente tem que marcar nossos pontos? Então aqui, ó, vou até remover todas as minhas marcações aqui, ó. Vou remover todas as minhas marcações, tá? E a gente vai começar a marcar nossos pontos. A gente vai fazer as coisas aqui bem devagar, tá? Não tenham ansiedade para acertar a operação. A nossa ideia aqui não é mostrar que a gente ganha dinheiro, que a gente tem um relatório bonito. Ninguém quer mostrar isso aqui, não tem esse interesse, tá? Você quer saber quem ganha dinheiro, quem não ganha dinheiro? Vai lá na Forbes e olha a capa, então, que lá tá cheio de bilionário. Aqui a ideia não é mostrar se a gente ganha ou não ganha dinheiro. Aqui a ideia é mostrar para vocês como que a gente analisa o mercado passo a passo, da forma correta todos os dias. Quem consegue tirar dinheiro disso aí, parabéns, mas a gente vai ensinar certinho, tá? A maioria consegue, porque aprendeu certo. É isso que é a ideia, beleza? Então, montagem de tela, essas coisas aí, isso aí é básico demais pra gente aqui, tá? Então, assim, dentro da Master, você tem toda a estrutura para você aprender tudo. E não é só em dólar, não. Eu estou mostrando dólar aqui, mas dentro da Master, a gente todo dia trabalha Bitcoin futuro, índice futuro, swing trade, né? A gente trabalha tudo aqui dentro. O dólar futuro é o nosso principal instrumento financeiro, mas a gente trabalha todo o mercado aqui dentro da Master para ter operações desde day trade até swing trade. Tá? Então, aqui é uma universidade de mercado, não é só um lugar onde você faz um cursinho
Não tem nada disso, tá? Caiu aqui para dentro, você vai aprender todos os dias da sua vida desse jeito aqui, ao vivo, tá? Então, aqui é totalmente diferente de tudo que está aí fora. Não compare porque não tem comparação. Legal? Então, vamos lá. Então, como que a gente vai entender aqui a nossa abertura? Olha só, né? Pensando agora em regiões onde o mercado quer buscar. Aonde o mercado quer buscar? O dólar não quer ir para cima, mas o que ele quer buscar lá para cima? É isso que nós temos que entender. Se a gente pegar aqui os últimos 3 dias, ó, né? E a gente traçar a liquidez, ele quer trabalhar exatamente em cima desse ponto forte aqui, ó. É o ponto mais forte do câmbio, ó. É aqui, ó. Então vamos pegar esse ponto aqui, que é onde que o câmbio quer ficar preso. Para ele ficar aí é uma delícia, tá? A liquidez está toda aí. Então ele está falando, ó, aqui, ó, desde a pré-rolagem nesse contrato novo, se o dólar ficar aí, para mim tá ótimo. Os bancos estão falando isso para gente, tá? Vou pôr de vermelho aqui, que é o padrão dos nossos pontos mais fortes, tá? Então esse ponto aqui, ó, é um ponto fortíssimo, ó, aonde o mercado quer ficar, que é o 640. O mercado quer ficar aí, mas tem um drive forte querendo tirar daí. E aí, para onde que o mercado quer ir então? Você está querendo tirar daí, tá? Então, ó, segundo que eu vou marcar esse outro ponto aqui, que também é muito forte, que foi, ó, o ponto do ajuste de ontem. Então, notem aqui, ó, ontem, ó, isso aqui é a taxa de ontem, ó. Isso aqui é o ajuste. Olha, fechar a simetria. A simetria da parte da tarde fechou. Isso dá, uma sensibilidade de que o mercado está satisfeito aí. Mas algo aconteceu de diferente durante a madrugada. As bolsas despencaram, o iene se movimentou. Pode ser que a nossa abertura, então, tire isso daí. Porque se não fosse esses drives fortes que aconteceram, o mercado ia abrir aí na região de ajuste, ia trabalhar aí, ia começar o dia trabalhando na região de ajuste, que é o que ele faz na maioria dos dias, tá? Mas não. Vamos lá, aqui é um outro ponto fortíssimo, que é o ponto do ajuste de ontem, ó. Então, olha só essa região, ó. A gente tem 2 pontos fortes aí, numa distância de 3 pontinhos, ou seja, essa região é muito forte. Se dependesse dos bancos, eles iam trabalhar a manhã inteira aí. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a gente tem drives querendo jogar isso tudo para cima. E se está querendo jogar isso tudo para cima, complica a nossa vida, tá? Então, olha só, aqui nós temos um ponto forte de liquidez. Se o mercado quer buscar um ponto inicial forte de liquidez, talvez ele vai buscar esse aí. Né? Então, ó, nos últimos 3 dias, o mercado trabalhou forte os 668. Se ele quiser buscar uma região para trabalhar, que inclusive foi região de ajuste de anteontem, tá? Ele vai trabalhar essa região. Então, para cima, nós temos o nosso primeiro ponto de trabalho. E nesse intervalo aqui entre os 2 pontos, você não faz nada. Não faz sentido você trabalhar entre 2 liquidez. Eu vou vender. Não vai. No meio aqui, ó, você vai perder dinheiro. Você só vai trabalhar o mercado nos pontos fortes de liquidez, tá? Então vamos voltar mais no tempo, ó. Por quê? Porque voltando mais no tempo, a gente, ó, os pontos mais importantes são os pontos da semana do dia. Esses são os pontos que eu marquei aqui, são os mais importantes. Então, ó, marcando para baixo, se o mercado buscasse uma região de baixo, ele ia buscar aqui, que é o primeiro ponto que ele trabalhou mais forte. Depois disso, ele tem um vácuo de liquidez, ó, nesse contrato. E aí ele vai trabalhar lá na média do mês passado, ó. Essa linha azul aqui é a média mensal. Então, olha só, como tem poucos pontos de trabalho e tem gente que fica operando em tudo quanto é lugar, por isso que não ganha dinheiro, porque opera demais, opera errado, certo? Então, vamos lá. A gente já tem os pontos, ó. São 8,58, a gente tem o leilão trabalhando no 660 para cima, ó, a máxima da CMI foi no 664 e a gente tem um ponto forte no 668, que é onde que eu falei que o mercado tende a querer trabalhar, no próximo ponto forte, certo? Mas e se ele passar do 68? Nos últimos dias a gente não tem
referência, mas no contrato anterior e no antes, ó, a gente tem. Por isso que nós estamos usando aqui uma série histórica, o DOL Pro, para entender aonde que ele quer trabalhar depois que ele rompeu o 67. Aqui, ó, aonde ele trabalhou pela última vez lá em cima. O que nós temos que fazer? Né? Nós temos que analisar essa próxima região. Tá? A gente pode ser que a gente perca a abertura aí, mas isso não tem problema nenhum. Então, o que a gente quer? A gente quer analisar essa próxima região aqui. Tá? E olha só, achamos um ponto forte aí de liquidez para o mercado trabalhar, que é, deixa eu, ó, se ele escapar do 67 aí, 68, ele vai querer ir buscar o 743 lá em cima. Tá um pouquinho longe, né? Se a gente ampliar essa região aqui, a gente vê que depois do 67, que é esse ponto forte nosso, o 68, a gente tem uma região de trabalho forte que vai até aqui, ó, no 91, 92, que pode ser uma rejeição. Aqui é uma zona de rejeição, ó. Então, ó, aqui pode ser que a gente, no 700, no bola-bola, ó, normalmente o mercado, ele gosta de número redondo, a gente sabe disso, que é humano, né? Então, essa região pode ser uma região de tentativa de venda que já foi até máxima aqui, ó. Tá? Então, ó, traçamos aí nossos pontos importantes. O que nós queremos ver agora? Abertura de mercado, né? Então, olha só, no leilão, ele estava lá no 66, né? No 63, eu acho. De repente, ele trouxe o preço aqui, o teórico, para o 57. Então, ó, opa, o mercado não está tão voraz assim. Ele conseguiu trazer o teórico para baixo, não está tão voraz. Ele não está querendo pegar a tendência na abertura. Então, ó, abriu no 56. Abriu no 56. O que é essa barra aqui, ó? Essa barra são as ordens de leilão. Então, ó, aqui, ó, o mercado disparou 3.800 ordens de leilão no 56. Notem que tem muita ordem aí, então o mercado até foi lá dar uma beliscada de novo, ó. Por quê? Porque essas ordens atraem o preço. E agora? Então agora, olha só, a gente tem o ajuste aqui embaixo na zona de liquidez do 39, a gente tem as médias do ajuste do mês aqui no 44, então para baixo o mercado está querendo buscar essas regiões. Mas só que aonde que ele foi, essa linha verde aqui, ó, onde que ele foi trabalhar agora, ó, em cima do 49. O que é isso aí? Isso aí é o spot. É o spot de ontem. Então o mercado foi trabalhar em cima do encerramento das posições D-1. Tá? O que ele fez agora foi abrir para encerrar ou criar novas posições baseado no preço de ontem, em D-1. Então ele está trabalhando em cima do spot. Por isso que a gente tem que ter ferramentas certas, ó, esse aqui é o plot, ó, ferramentas certas para analisar o que o mercado está querendo. Aí você coloca um MACD aqui, você está vendo o que no dólar? Nada. Agora, quando eu tenho o spot D-1, o spot D-2, o ajuste D-1, o ajuste D-2, taxa D-1, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que o mercado está fazendo. Certo? E olha só, agora aqui na CMI, eu vou ativar o nosso preço aqui dentro da CMI, ó. Então, vou ativar o dólar futuro, ok. Beleza. Tem alguma coisinha, alguma questão aqui que eu tenho que analisar aqui, o que está acontecendo. Daqui a pouco eu analiso. Tá? Por quê? Porque o Profit, ele tem alguns detalhes que a gente tem que configurar antes da abertura, e eu não configurei isso aqui. Tá? Mas eu configuro rapidinho aqui, vou ver o que é e configuro rapidinho. Isso aí é o CMI. CMI, só para a gente ver. Eu queria mostrar um negócio no CMI que não é tão importante, mas eu queria mostrar aqui. Eu queria mostrar aqui para a gente... Deixa eu ver onde está aqui. Já achei, peraí. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente tem que trabalhar aqui certinho.
Então, olha só, esse aqui é o movimento da CME nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui. Beleza. Então tá aí. Esse é o movimento da CME nesse momento aí. Bom, então vamos começar a analisar o mercado. Primeira coisa, ó, essa é uma operação até de protocolo aqui na Master, tá? Então quando o mercado abre e ele não consegue caminhar contra o ajuste, ele vai tentar buscar o ajuste. Então ele está tentando buscar o ajuste aqui, ó. Então essa é uma operação que muita gente aqui na sala Elite da Master, né, já cumpriu sua meta, tá? Então essa é uma operação de protocolo. A gente tem operações de protocolo nossa que a gente treina todos os dias e faz essas operações. Por quê? Porque uma das formas de você ganhar dinheiro no mercado é você ter operações que você entende o cenário. O cenário apareceu, você entra nela, entra nela, entra nela. Quando você entra nela sabendo entrar e sabendo estopar, o seu stop é curto e o seu alvo é longo. Então, toda vez que você entrar numa operação de protocolo, você vai buscar alvos longos, 10, 15, 20, 30, 40, 50 pontos. E o seu stop aqui, quando você entra na máxima, que essa é uma operação de venda de máxima, seu stop aqui é muito curtinho, porque quando você vende na máxima, seu stop está logo depois da máxima. Então, o importante para ganhar dinheiro no mercado futuro é você ter payoff positivo. Significa que a relação entre sua perda e o seu ganho tem que ser grande, tá? Então, se você tentar fazer operações que você, se perder, perde 3, se ganhar, ganha 4 ou ganha 3, você nunca vai ganhar dinheiro no dólar futuro, nunca. Você tem que fazer operações que se você perder, você perde 3, mas se você ganhar, você ganha 15, ganha 20. Aí você vai conseguir tirar lucro do dólar, certo? Esse negócio de fazer operação curtinha, scalping, a relação tem que ser boa. Então, para você operar movimento aqui na Master, a gente ensina você a estopar com menos de 1 ponto. Por quê? Porque se você tem um stop de 1 ponto e faz operações de 3, 4 pontos, seu payoff é bom. Aí dá para você ganhar dinheiro fazendo scalping. Agora, se você fizer scalping com stop de 2, 3 pontos, você não vai ganhar dinheiro nunca. Porque o seu stop é grande demais para fazer scalping. Então, essa relação é que dá dinheiro no mercado. E de acordo com a sua experiência, você vai mudando de operacional. Você começa com um operacional de scalping simples, né, para entender como é que você entra, como que você estopa, e depois vai evoluindo para contextos, horários, fundamentos, assimetria, drivers. Você vai evoluindo, mas o começo você tem que aprender a entrar rápido no mercado por scalping. Legal? A gente tem que entender o seguinte, tá? Depois que o nosso mercado abre, depois que ele abriu, acabou a CME. Por quê? Porque se você for lá na CME nesse momento e olhar o volume de negociação desse par de moedas real dólar lá, o volume é ridículo. Antes do nosso mercado abrir, a CME movimenta 200, 300 contratos, 200, 300 contratos. Sendo que aqui, só na nossa abertura, se a gente puser aqui no padrão, ó, vamos pôr aqui no contrato atual. Ó, só na abertura, olha isso, ó, 1,35 bi. Nós acabamos de abrir 4.770 contratos. Só na abertura, a gente já é 100 vezes, né, a CME. Então, esquece. Depois que o nosso mercado abre, quem manda é a gente. Esse preço aqui da CME agora, ele é puxado para a gente. E não o contrário, tá? Então, a gente só presta atenção na CME antes de abrir o mercado. Depois que abre, você pode até tirar da tela a CME aqui, ó. Não faz mais diferença nenhuma, tá? Porque o volume lá é tão pequenininho que a arbitragem arbitra aqui puxando lá. Nós estamos carregando a CME agora. Não é ela que está carregando a gente. Beleza? Então, olha só. Né? Hoje, na pré-abertura, era evidente no pré-market, né, que a gente tinha lá fora
as bolsas derretendo, caindo, inclusive o petróleo caindo, o minério caindo, né? E esse cenário dava para a gente a abertura nossa com índice em gap de baixa, e também a gente tinha o problema no câmbio, DXY subindo, né? O iene forçando DXY também, e a gente tinha o câmbio dando um gap de alta, beleza, né? Esse cenário até na abertura aconteceu. Realmente a gente teve o câmbio abrindo para cima do fechamento e a bolsa abrindo para baixo. Só que depois o cenário mudou e o câmbio começou a cair. Ao mesmo tempo que o câmbio caía, a gente falava, mas como que pode a nossa bolsa não estar caindo, né? E também os nossos juros subindo, o que favorecia mais ainda a nossa bolsa cair, só que ela não caía, tá? O mercado até colocou o PIB nessa história aqui, né? Porque o nosso PIB veio acima da expectativa e o mercado colocou o PIB, mas não teve nada de PIB nessa história, legal? O que realmente não deixou a nossa bolsa cair foi exatamente o nosso câmbio tá caro, tá? E o nosso juros está subindo. Isso fez a nossa bolsa não... Ó, como assim? Se o nosso câmbio está caro e o juro está subindo, por que a bolsa não caiu? A correlação não é negativa? Depende, né? O que não deixou a nossa bolsa cair hoje? Tá? E olha aqui, ó, mostrando aqui, ó. Lembra lá na aula, quem assistiu? Eu falei, ó, o mercado vai tentar buscar o primeiro spot, ó. Saiu a primeira taxa, saiu o primeiro spot e o mercado não conseguiu buscar o preço do spot. Isso aqui é uma ineficiência enorme do mercado. Eu vou explicar por quê. Então aqui está a explicação por que a nossa bolsa aqui no Brasil não caiu, né? Tá aqui, ó. A nossa bolsa hoje não caiu, ela seguiu em linha aqui, ó. Praticamente andou de lado. Por quê? Com o dólar subindo, com os juros subindo, por que a nossa bolsa não caiu? Simplesmente porque quando você dolariza as nossas empresas, você dolariza a nossa bolsa, ela tá barata demais da conta. Então essa linha vermelha aqui, ó, é o EWZ, tá? O que é o EWZ? É a nossa bolsa lá em Nova York em dólar. Tá muito barato. Quando o gringo olha para nossa bolsa, ele fala: o Brasil tá barato demais, dá para correr um risco lá. Vou mandar um dinheiro para lá, vou comprar. E mais do que isso, quando a gente começa a comparar os nossos papéis lá na bolsa, lá fora, nos Estados Unidos, e comparar eles aqui no dia de hoje, a gente vê que o gringo vendeu nosso papel lá fora, em dólar, e comprou aqui no Brasil, em real, porque tá barato aqui. Então, olha só, se a gente pegar, ó, o EWZ lá fora, caiu 1,64. O Titans, que são as 20 principais ADRs, nossos papéis lá na bolsa, caiu 1,35. Né? Então, lá fora, derreteram a gente. Só que aqui dentro, o Ibovespa só caiu 0,41, não caiu tanto. E no mercado futuro até caiu menos ainda, tá? Só que olha só, venderam o Ultrapar lá fora, compraram aqui dentro, ó. Venderam o papel lá fora, compraram aqui no Brasil. Venderam Embraer lá fora, compraram aqui dentro. Venderam Azul lá fora e rebentaram de comprar Azul aqui dentro. Azul subiu 10%, porque tá barata demais a ação do Azul. Em dólar, tá de graça, centavos, tá? Então, o que o mercado fez? E mesmo com Vale e com Petrobras, que estava derretendo petróleo e minério, eles também venderam lá fora mais do que venderam aqui dentro, ou seja, venderam lá fora e até compraram um pouquinho aqui dentro. Venderam lá fora até compraram um pouquinho aqui dentro. Então, hoje o mercado, ele aproveitou toda essa liquidação e acabou comprando bolsa no Brasil, e a nossa bolsa caiu bem menos do que lá fora. Não teve nada a ver com PIB, com nada, teve a ver com pechincha. A nossa bolsa hoje estava em liquidação. Ainda tá, tá? A nossa bolsa ainda está muito barata em dólar. Tá? Em real, tá aqui, ó, tá de boa, né? Tá barata também, tá um pouco barata em real, mas já teve bem mais barata uns dias atrás em real. Mas em dólar é uma pechincha, tá na mínima. Tá muito barato em dólar. E aí o gringo acaba trazendo um pouco de dinheiro para cá.
E na hora da abertura do mercado americano, agora a gente falando de índice, não de dólar, tá? Olha só, quando o mercado americano abriu, viu que eu mostrei que lá derreteu as ADRs? Não foi diferente, né? Mesmo essa arbitragem, onde eles estavam vendendo lá e comprando aqui, mesmo assim, o nosso índice não aguentou, né? E acabou caindo aqui bastante, né? Praticamente 800 pontos, 900 pontos. Então, abriu o mercado americano, nosso índice derreteu. E olhando aqui, dá para ver, né? Olha só, olhando para os boosters, dá para ver que o saldo da agressão virou de lado, o macro virou de lado, o VIX BR, né, que é o VIX do nosso Ibov, subiu, né? E aqui a gente teve, ó, setor financeiro em queda, setor de petróleo em queda, setor de minério em queda. Não dá outra, né? Para quem gosta de operar índice, era só vender na abertura do mercado americano e segurar, tá? E, né, aqui no câmbio, quando o mercado americano abriu, também a gente teve uma acentuação do câmbio aqui nesse horário de abertura do mercado americano, tá? E só que o mais interessante de entender é que, lembra de manhã, quem assistiu a aula prática que eu falei? Ó, tem uma mentirinha aí, né? Quando a gente vê o nosso câmbio descendo, o juro subindo e a bolsa subindo um pouquinho, alguém está mentindo aí, né? E a gente sabia que essa mentira estava bem ali no câmbio, era muito mais interessante ficar olhando para o câmbio para tentar pegar aquela volta grande lá, porque tinha uma mentira, a gente sabia. Só que a hora que abriu o mercado americano, às 10h30, essa mentira começou a aparecer, tá? Então, essa correlação, o câmbio começou a ficar na correlação certa, ó, tá? E aí, olha só lá fora, a nossa bolsa abriu para baixo, puxou a nossa bolsa aqui dentro, né? Cadê aqui, ó? O Ibov, o índice futuro é o amarelinho aqui, ó. Começou a puxar a nossa bolsa aqui também para baixo. Então agora, e os juros, ó? Os juros que estavam na parte da manhã lá em cima, deu uma corrigida e acertou tudo aqui. Então, quando abriu o mercado americano, ó, câmbio, bolsa, acertou a correlação. Então, aquela mentira na parte da manhã, que era esse câmbio buscando liquidez aqui, ó, ela foi desenrolada na abertura de mercado americano e aí o câmbio foi para a direção certa dele. A correlação acertou. Por que teve essa mentirinha aqui, ó? Porque o mercado aproveitou toda essa entrada de fluxo, né, que teve no início do dia para os juros e para a bolsa e foi buscar a liquidez na parte de baixo do câmbio para fazer a primeira spot e depois continuar carregando o spot para cima até terminar ali o spot final que a gente vai ver aqui também. Assertividade não importa. Isso aqui, ó, é uma assertividade baixa, ó, 37,5%. Só que aqui, ó, estopou curto, usou stop trailing bem, né? Estopou curto, ó, acabou tomando um stop um pouquinho maior, né? Esse stop aqui, ó, né? Girou 8 contratinhos, ó. Stop trailing bem posicionado, mas uma operação bem feita, girou bastante, ó. Uma bem feita, pagou tudo e sobrou dinheiro. Então, assertividade é papo furado. O que dá dinheiro é payoff, não é assertividade. Esses caras que falam, eu acerto tudo, primeiro que é mentiroso, né? Porque como que acerta tudo? Ninguém acerta tudo. E segundo, que não é vantagem nenhuma. A vantagem é quando você errar, você não perder. Essa é a vantagem. De área de trabalho, work zone. Quais são? A taxa, o ajuste e a média do dia. Isso aqui é um potencial alvo para o preço. Porque o preço ele vai puxar a liquidez, vai fechar o work zone, que é a área de trabalho, né? Fechando essa simetria, que é a simetria principal, ele tende a voltar lá. Ou até passar para o outro lado, dependendo do momento em que ele fechar essa simetria.
tá? Nesse momento, aonde ele foi trabalhar, ó, no verdinho aqui, ó, o que é isso aqui? É a média do spot de ontem, D-1. Então ele colocou, olha que coincidência, né? Uma barra vermelha em cima do spot D-1. Não tem coincidência nenhuma. Colocaram um direto, montaram ou desmontaram uma grande posição em cima do D-1, ou seja, o mercado de câmbio ele encerra posições e monta posições em cupom sujo, D-1, ou em cupom limpo, D0. Então, nesse momento, ele montou ou encerrou uma grande posição no cupom sujo. Aonde? Na média D-1 do spot. Beleza? Então, já que apareceu um diretaço aqui, a gente vai colocar mais uma média. Essa média é muito importante para o nosso workzone aqui, ó. Qual que é essa média? Vou inserir aqui. É a média dos diretos. Ou seja, se eu tenho uma média aqui, que é a média de todo mundo, eu quero ter uma separada, eu quero saber aonde que os grandes estão localizados, aonde que está a média dos grandões, tá? Então eu vou colocar essa média aqui, vou inserir aqui e vou inserir aqui de fora também. Ó, então eu tenho ela aqui de fora e eu tenho ela aqui dentro do gráfico. Ó. Aqui dentro do gráfico, eu tô vendo aqui, ó, que os grandes, com esse direto aqui, ó, eles mandaram a média deles para baixo da média do dia, até para baixo do ajuste, buscando já a taxa aqui. E ó, e o workzone mudou de lugar e encolheu, ó, encolheu o workzone, tá? Então olha o nosso workzone agora montadinho. E aqui, por que eu coloquei essa média aqui de fora? Porque quando eu vou no booster aqui e eu mudo para histograma, eu consigo ver os diretos. Olha o diretão aqui, ó, os diretões que entraram para tracionar essa média. Então, notem que os diretos iniciais do dia estavam todos para cima, ó, puxando o mercado para cima, ó. Institucional puxando o mercado para cima. Agora, institucional está puxando o mercado para baixo, ó. Essa é a importância de você ter dados corretos para analisar e não ficar enfiando indicador que não tem nada a ver aí na tela, né, que você vai acabar tendo aquela tentativazinha de setup que nunca vai funcionar. Então você tem que ter os dados certos para você criar seus próprios cenários, e esses cenários que você cria, eles têm que ser semelhantes com os cenários que os grandes estão criando. Senão, como é que você vai ganhar dinheiro? Quem move mercado são os grandes. Você fica criando cenário próprio. Você vai na sua tela, enfia um gráfico de 5 minutos, coloca o MACD, coloca o IFR, coloca pivot point, aí enche a tela de coisa que não faz sentido nenhum, risca um Fibonacci aí, e aí você fala, o mercado vai fazer isso, mas é só você que está achando isso. Fala isso lá no banco, que ele está usando esses indicadores aí. Os caras vão falar, meu, você está doido? Tentando pegar uma inflexão do preço antes da taxa, né? Porque o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que ele já foi buscar uma região forte de liquidez aqui, tá? E que nessa busca de liquidez aqui pode ser o suficiente para ele voltar a fazer a taxa mais para cima, principalmente nessa região onde colocou uma liquidez grande institucional aqui. A taxa pode estar sendo, a primeira taxa pode estar sendo desenhada nesse direto. E uma das coisas que me ajuda também, às vezes, a essa operação a funcionar, é que esse direto aqui é um imã. Tem um grandão aqui, ó, que ele não vai querer que esse preço afasta muito daí, pelo menos não por enquanto. A não ser que entre algum movimento aí que ele não consegue trabalhar. Mas a lógica é que ele tente atrair esse preço de volta. Então, se a gente está pensando que o mercado aqui, ó, vou sair da operação, porque ela não produziu. Quando a operação não produz, não fica muito tempo nela não, que é freia, tá? Boas operações, elas produzem rápido, tá? Boas operações produzem rápido. Mas, vamos pensar da seguinte forma, ó. Tem um grandão aqui, mas agora estão negociando liquidez nessa região de ajuste anterior aí, tá? Mas qual que é a referência de mercado que a gente tem por enquanto? Nenhuma. A gente tem algum cenário que a gente fala, ó, esse preço vai voltar aqui por enquanto? Não. O que nós precisamos, então?
entender o que o mercado quer, porque ele já buscou ajuste, já trabalhou ajuste, rompeu ajuste, buscou liquidez do dia anterior, trabalhou liquidez do dia anterior, continuou buscando liquidez, né? E a gente está aí há 10 minutos da informação mais importante, que é a mesma de ontem. Qual que é a informação importante? Cadê o spot? Para eu ter de referência se o mercado vai continuar esse movimento ou não vai continuar esse movimento. Sem essa informação, eu até posso ficar tentando fazer operação de compra de mínima aqui, mas eu tenho que definir um stop de mínima. Então eu compro com stop na mínima. Teoricamente, você está fazendo uma aposta. Por que você tá fazendo uma aposta? Porque você não tem referência para essa operação. Você só está achando que essa busca de liquidez na mínima aqui foi suficiente. Isso é uma aposta. Para você sair de uma aposta e entrar para um cenário de probabilidade mais alta, porque normalmente as apostas ficam perto dos 50-50. Você precisa de mais. Para você sair desse cenário e buscar um cenário de melhor probabilidade, você precisa de um contexto forte. Qual que é o próximo contexto forte que nós vamos ter aí? É exatamente a taxa Petax que vai nos dar a posição do spot, tá? Então é isso que nós temos que esperar, tá? Então, eles construíram toda essa liquidez aqui. Eles podem usar essa liquidez para fazer a taxa futuro, opção 1. Mas olha só, está em cima do spot D-1. Eles podem usar essa liquidez para colocar o spot D0 também. Então, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar aqui, o casado de hoje, 14,6 pontos, tá? O que nós queremos entender com isso aqui? Vamos lá, vamos entender o que nós estamos querendo ver com esse 14,6. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar. Se a taxa futuro sair aqui no 44, você tira 14, vai dar no 30. Então, o spot vai sair nessa liquidez aqui, na liquidez do 30 aqui. Por quê? Porque dá a taxa, joga o spot, tira o casado, sai o spot. Então, se a taxa sair por aqui, o que nós queremos ver? Se a taxa sair por aqui, o que nós queremos ver? Se o mercado vai vir aqui ou não. Mas, se a taxa sair mais para cima, ou seja, daqui, ó, 14 mais 16, 60. Se a taxa sair aqui, ó, na região do meio dos 60, eles já fizeram o que eles queriam no spot. E aí a tendência do mercado é centralizar. Tá? Então, nós temos dois cenários. Se a taxa sair aqui, o mercado tende a querer buscar o spot. Se sair mais para baixo, pior ainda. E se ela sair aqui para cima, o mercado tende a lateralizar, porque ele já formou o spot numa região que interessava para ele. Tá? É o que nós estamos esperando agora, às 10 horas. Só que às 10 horas, a gente também tem no calendário aqui, cadê? No nosso calendário, às 10 horas, a gente também tem o nosso PMI de serviços aqui, que, ó, tá gerando inflação, né? Ó, tá acima dos 50, tá? O período anterior foi 56,4, então PMIs, né, tem os 50 como marca d'água. Quando o PMI está acima de 50, o setor está em crescimento, está expandindo. Então, nosso setor de serviço está em crescimento. Setor em crescimento, serviço, que é o mais importante, gera inflação. Faz com que o nosso Banco Central aumente a nossa taxa de juros para segurar essa onda aí, né? Então, é um número que, se ele aparecer para cima aqui, tá? Ele vai mostrar mais necessidade de aumentar a taxa de juros. Então, ele é no mesmo sentido da taxa de juros e também no mesmo sentido do câmbio e contra a bolsa. Então, esse número, se ele for em linha, beleza. Se ele for para baixo, é câmbio para baixo, bolsa para cima. Se ele for para cima, é câmbio para cima, bolsa para baixo e juros também na direção do próprio indicador. Beleza? Ó, então vamos lá. Ó como o diretão, ó, atrai o preço. Tem um grandão que colocou liquidez aí, né? Então, aí fora tem gente que fala que direto não é importante, né? Mas aí a gente ignora. É a única forma de
lidar com quem transfere ignorância é ignorar ele, é a única forma, não tem outro jeito, né? Então, qual que é meu alvo lá para baixo, ó? Spot D-1, spot D0. Tem bastante alvo aí para baixo, né? E a taxa, como a primeira taxa foi aqui, com todo esse cenário negativo aqui, é provável que a segunda taxa seja para baixo da primeira, que foi no 50. Então, eu posso até trazer o meu stop gain um pouquinho para baixo aqui, porque o ponto de referência meu é o 50 aqui, que é a primeira taxa. Como a gente está para abrir a segunda e ela tem que ser para baixo, eu fico numa operação aonde eu quero que o mercado derrube o spot, com todo esse cenário. Então, viu como que aquele cenário escuro que a gente estava, agora ficou bem mais claro? É esse cenário que a gente busca para entrar numa operação. E esses cenários, normalmente, eles são nos melhores horários, nos melhores drivers, quando você consegue interpretar tudo isso. Ó. Já buscou o D-1, já posso correr o meu trailing aqui para baixo. E agora, a tendência do mercado é querer encerrar a posição, porque saiu o indicador que ele estava esperando. Está encerrando posição D-1, pode ser que ele venha aqui encerrar a posição D0. E a hora que essa taxa abrir, se ela vier para baixo, a gente tem mais 16 pontos do spot para baixo. Ou seja, essa operação de 12 pontos, ela pode virar 30 pontos, dependendo de onde que vai sair a taxa aí agora. Tá? Aqui dentro a gente tem um protocolo no dólar. Esse protocolo envolve as melhores operações. Tá? Significa que elas vão funcionar todo dia? Não. Significa que você tem que entrar nelas. Por quê? Porque quando você entra e ela não funciona, como mostrei hoje, o stop é curto. Você sabe como estopar. Mas quando ela funciona, o alvo é longo. Você vai ganhar muito dinheiro. Então, se você tem momentos de contextos que geram protocolos operacionais, que não tem nada a ver com setup, hein? Então, na abertura, fazendo um bom pré-market, olhando para o ajuste, você tem um protocolo. Depois, quando sai a primeira taxa olhando para o spot, você tem um protocolo. Depois, a abertura dos Estados Unidos, você tem um protocolo. Isso fora os indicadores econômicos, que são protocolos separados aqui, tá? Depois você tem o próximo spot, o próximo protocolo. O próximo spot, o próximo protocolo. Aí você tem o FIX de Londres, tem protocolo. Aí você tem a simetria final, que a gente vai ver amanhã, tem protocolo. Tá? E aí você tem o ajuste, tem protocolo. E se você sabe que esses horários são os melhores e que esses horários geram cenários que você pode entrar por protocolo, você tem que todo dia tentar entrar nesse protocolo. Precisa entrar em todos? Não. Você se especializa em alguns e, por exemplo, eu tenho um aluno que só opera abertura. E faz 20, 30 pontos quase todo dia na abertura. Tem aluno que espera o primeiro spot e só opera o protocolo do primeiro spot. Tem aluno que só opera o ajuste à tarde. Eu chamo de aluno, mas já são profissionais, né? É porque, para mim, todo mundo é aluno para sempre. Esse é um problema de professor, né? A vida inteira, todo mundo é aluno. Mas, na verdade, tem gente aí que são super profissionais. Conseguem fazer aí vários dígitos por dia. Tá? Por dia. Então, são super profissionais. Mas, o que isso, então, por que isso é importante? Porque quando você faz a mesma operação de protocolo com o mesmo tamanho de mão todo dia, você vai manter uma regularidade. Isso aí é dinheiro. Porque mantendo essa regularidade, você vai diminuir a variância. O que é a variância? Olha só, se você entra sempre na mesma operação com 2 contratos, quando estopa, você perde lá R$40, quando ganha 200, você vai entrar nela o mês inteiro, você vai acertar ela 15 vezes em 22 dias e errar 7, faz a conta o tanto de dinheiro que você ganhou. Porque você está fazendo a mesma operação com aquele cenário aparecendo, tá? Com o mesmo tamanho da mão. Essa regularidade, ela diminui drasticamente a sua variância. Então, quando você chega lá na sala elite, que você vai operar na conta real,
a gente cuida disso, ó, dessa regularidade e dessa variância para que você lá dentro da sala elite ganhe bastante dinheiro. Senão, você vai ficar inventando operações. E quando você fica inventando operações, a sua variância sobe muito. É igual eu quando estou dando aula, eu invento operação. E quando eu invento operação para mostrar algum detalhe para vocês, a minha variância vai aumentar muito. Eu não posso ficar inventando operações quando eu estou operando. Tá? Isso é fundamental vocês entenderem. A gente tem que ter uma variância retilínea. Isso só aprende com o tempo, praticando. Por isso que aqui a gente pratica todo dia, porque é a prática que leva à perfeição. A teoria está aqui, ó, teoria da variância. Ouçam isso de novo, entendam isso, porque você vai ganhar dinheiro quando a sua variância for baixa. Beleza? Quanto tempo leva para poder ganhar dinheiro com métodos? Depende de você, depende do seu capital, depende da sua inteligência, depende do seu esforço. Eu não tenho como dimensionar tempo. Tem alunos meus que conseguem ganhar dinheiro regularmente com 3, 4 meses. Tem alunos que demoram 1 ano, 2 anos. Depende de cada um. Né? É aptidão pura. Aptidão pura. Tem gente que aprende um esporte em 1 mês e começa a competir. Tem gente que fica treinando anos até conseguir competir o esporte. Então, assim, você tem como ser um Neymar, que já nasceu com a bola no pé, ou você pode ser um Cristiano Ronaldo, que vai se esforçar para ser o melhor do mundo. Depende de você. Tem gente que já tem habilidade nata para mercado, já tem aptidão a risco nato. Tem gente que tem que quebrar medo, tem que quebrar insegurança, às vezes traz crenças familiares, né? Como tipo assim, só ganha dinheiro quem trabalha duro, né? Tem essas crenças, né? E no mercado, na minha opinião, você não tem que trabalhar muito duro para ganhar dinheiro. Você tem que se esforçar para aprender direito. Depois você vai conseguir controlar aí os seus horários para ganhar dinheiro. Então, você carrega muita coisa com você. Dar um prazo para você virar um profissional é muita pretensão para mim. O que eu te garanto é que aqui dentro você vai ter todas as condições para isso. Isso eu te garanto, você pode me cobrar. Todas as condições. Agora vai depender de você, não tem jeito. Beleza? O cupom sujo é o ajuste anterior menos o casado. Não, esse é o cupom limpo, né? O cupom limpo é o ajuste anterior menos o casado? Não, o cupom sujo, você usa a Petax do dia anterior. Tá? E o cupom limpo, você usa o casado. Quer dizer, isso depende como a bolsa está apresentando isso aí. Tá? Porque a teoria certa é o cupom limpo, você usar a Petax à vista, o spot, e o cupom sujo, você usar a Petax do dia anterior, Petax final. Então, o cupom você suja porque você está usando a Petax de um dia para o outro, tem uma sujeira. E o cupom limpo você está usando o valor do próprio dia, então ele está limpo, beleza? Determinar, né, os preços dessas paridades. Isso aí movimenta o Forex, movimenta câmbio no mundo inteiro. Tá? Então, esse horário é um horário que tem dias que a gente consegue, através de toda essa leitura aqui, a gente consegue aproveitar esse movimento. Hoje não foi tão fácil, né? O movimento no real já estava praticamente lateralizado, ó, já tinham colocado a liquidez dessa janela em cima do spot final, ó, né, do spot que eles estavam trabalhando, né? O preço estava trabalhando entre o spot D-1 e o spot D0, colocou aqui na outra janela a liquidez no meio, ou seja, o mercado completamente lateral, como eu falei que ele ia ficar, né? Era muito difícil hoje tirar o mercado daí. Tava tudo aí, para que ia sair? Tinha que ter um drive. A gente teve 2 drives depois que a gente parou a aula, que foi a abertura do mercado americano, né? Não, a gente já teve, a gente parou 11 e pouquinho, né? Então a gente teve um drive só, que foi o FIX de Londres. Então não tivemos drive que conseguiu tirar o mercado daí. O mercado ficou completamente lateral, mesmo com esse movimento aqui das moedas lá fora. O real voltando para próximo de todas as moedas aqui, mas a gente não teve movimento que justificasse a gente entrar numa operação nesse horário aí, tá? É isso que eu estou falando. A gente tem o protocolo, mas se não apareceu o cenário, você não vai entrar.
Então não é todo dia que você vai fazer essa operação. Não tem nem porquê, tá? E também o mercado, depois que ele lateralizou, você vai ficar inventando operação para ganhar 2, 3 pontinhos e quando perde um punhado. Isso aí altera a sua variância e faz você perder dinheiro. Isso é que é importante você não cair nessa armadilha, tá? Então, terceira prévia da Petax. Aqui aconteceu um outro fato, né? A terceira prévia da Petax, ó, ela foi para baixo. E ela, lembra que no final da aula prática a volatilidade da Petax estava 1,5 ponto? Nessa terceira, ela acabou criando uma simetria para baixo, que ela fez a taxa para baixo, jogou o spot para baixo e aqui criou uma simetria. Só que olha só, o mercado já tinha trabalhado isso antes. De novo, igual eu falei no primeiro spot, né? O mercado já tinha trabalhado o primeiro spot, o mercado já tinha trabalhado isso aí. E aí a zeração estava lá em cima no 64, ó. Então, ou eles traziam a VWAP até o target e teria que descer muito, ou eles voltariam na zeração, que parece que era mais lógico para um dia lateral, certo? Mas isso gerou uma volatilidade na taxa Petax e abriu um pouquinho a simetria. Resultado, né? O que o mercado fez? Foi buscar a zeração. Então, ó, ele já tinha trabalhado o spot. O que ele fez? Voltou para a média, né? E foi buscar a zeração. Olha, lá fora ajudando, né? O DXY mostrando para a gente que a gente poderia também voltar para a taxa, tá? O macro também ajudando, trocando de lado. E olha aqui o Forex, ó, ajudando também. Então, o mercado voltando para zeração, para zerar a simetria. E aí, última prévia da Petax, a gente analisando o balé das taxas, né, das prévias, olha só, essa aqui foi a média da primeira prévia. A média da segunda prévia, trazendo o mercado aqui para baixo, ó. Ela começou a desinclinar e olha a terceira prévia, ó, correndo lá para cima, né? Nesse cenário todo aqui. Quando essa terceira prévia vai cruzando, isso aqui já é um sinal que o mercado está querendo devolver taxa, está querendo fechar a simetria, tá? O movimento aqui, ó, é em função do FIX, lá em Londres, que agora, ó, meio-dia, é o horário do FIX. Então, um pouquinho antes, um pouquinho depois, sempre tem algum movimento. Ó como o real também, ó, que estava trabalhando aqui, de repente, ele volta para as médias dele num tiro só. Tem alguma influência desse FIX aqui, tá? Então, você falar assim, como é que eu olho para o FIX para eu ver para que lado? Não tem como, tá? O FIX de Londres, ele é um conjunto de informação muito grande para você ter que ficar analisando lá com detalhe, tá? E também nem acho que é pertinente, porque o que interessa para a gente aqui é o cenário geral do instrumento financeiro. O FIX, ele só vai dar uma noção lá fora do dólar, como é que ele está em relação a todas as moedas do mundo. Então, o FIX, ele é em cima do dólar, não é em cima do real, tá? E aí, parece que lá fora, né, pelo menos em cima do iene, o dólar perdeu tração aqui. E em cima do México, o dólar ganhou tração. Nas outras moedas, não tem nada de novo acontecendo aqui. Se a gente colocar aqui, ó, olhar para o Forex aqui, ó, aqui está o Forex numa cesta mais ampla de moedas, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? O dólar perdeu força, tá? Então, o dólar está perdendo força aqui, ó. Deixa eu passar para 1 minuto aqui, porque aqui está no diário, né? Aí não vai dar certo. Deixa eu pôr no 1 minuto aqui para a gente ver, ó. Ó, meio-dia que começou mais ou menos o FIX, ó. O dólar perdeu força, ó. Perdeu força, tá? Então, o FIX fez o dólar perder força que ele estava tendo. Mas no caso nosso aqui, no real, até tá ganhando uma forcinha e voltou a trabalhar na média, ó, trabalhando nas médias. Olha como é importante as médias. Toda vez que o mercado achar um ponto de resistência ou de suporte forte de liquidez, ele vai trabalhar, tracionar as médias. Quando ele fizer esse trabalho que ele queria fazer, ele retorna às médias. Dia lateral, ele vai cansar de retornar às médias, tá? E são os piores dias de operar, vai por mim. Semana que vem a gente vai ter uma cacetada de dias de driver. Semana que vem é a semana da inflação.
Se a gente pegar a agenda da Masternet, eu vou mostrar aqui para vocês a batelada de dia bom que a gente vai ter na semana que vem, tá? Sem contar que essa semana o melhor dia é amanhã, né? Que amanhã tem o payroll, amanhã deve ter algum movimento que dá para aproveitar, com certeza. Mas, na verdade, o que o mercado está querendo é tentar buscar liquidez na parte de baixo para tentar tracionar essas médias mais próximas para essa região de liquidez aqui. E ele vai ficar tentando. Uma das formas dele fazer isso é buscar uma região de liquidez e lateralizar nela. Ele não precisa continuar descendo. Basta ele buscar uma região de liquidez e lateralizar nela. Se ele criar liquidez aqui embaixo, ele vai trazer essa média para essa liquidez do centro. A gente pode ver isso melhor se a gente pegar o volume profile aqui e trouxer ele para 30 minutos, por exemplo, né? A gente vai ver a tentativa de mover essa liquidez, ó. Então, essas foram as liquidez dos últimos períodos de meia hora. Agora que ele está tentando criar uma liquidez aqui para baixo, ó. Quando ele tenta criar essa liquidez aqui para baixo, é porque ele está tentando acertar a simetria para baixo, tá? Que aconteceu alguma coisinha aqui, ó, nesse horário, que foi meio-dia e 36, deve estar ligado a alguma questão, né? Esse horário está muito ligado a juros, alguma questão de juros aí, pode estar ligado a Londres, fechamento da Europa, que a Europa acabou de fechar também agora, tá? Mas definitivamente a gente teve alguma alteração lá fora na taxa de juros. Tá aqui, tá na tela, na taxa cambial, desculpa, tá? Tá na tela, ó, tá na tela. Aí, o saldo ganhando força aqui, ó, o saldo ganhando força. Pode ser que essa última taxa PETAC, se ela for para baixo, ela vai deixar a simetria para baixo para o ajuste, tá? Mas ainda falta 16 minutos aqui, é precipitado, tá? Daria até em cima de todo o contexto, né, do diretão ali no meio, do que está acontecendo, aproveitar essa goleada aqui, ó, e tentar fazer uma operação de mínima, mas honestamente, eu não faria isso agora também não, tá? Por quê? Porque o mercado está lateral, está complicado, e se entrar um driver novo aqui, você tentando girar nessa mínima aqui, pode te complicar. Eu não vou... Distância boa aqui, ó. Quanto mais ele desce também, mais o target se afasta aí, tá? Então, estamos aumentando a simetria aí. Se essa taxa sair para baixo, essa simetria fica grande. Pode ser que a gente tenha um ajuste do câmbio depois de 3 dias de queda na taxa de juros, né? E pode ser que a gente tenha um ajuste no câmbio numa região bem de baixo aqui, ó. Tá? Isso é bacana, porque a gente fica atento aí, né, sobre o próximo passo. Se o ajuste vai formar lá embaixo, a gente vai tentar achar um pullback para essa operação aí, certo? O importante é entender que se esse spot for jogado para baixo, com essa simetria para baixo, é a última prévia. Acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais como corrigir essa simetria, a não ser puxando a média. Então, aquela opção de levar o preço na zeração, ela encerra agora. Se não conseguir zerar levando o preço na zeração, só sobrou uma opção para o mercado: continuar o movimento. E aí, isso dá direção para o ajuste. Entenderam o tema da nossa aula aqui? É exatamente essa simetria final da parte da manhã. Ok? Para aqui, quais são essas vantagens, tá? Primeiro, a gente é uma academia de formação, é a maior, né? A primeira academia de verdade de formação de day trade no Brasil, tá? Então, o que você recebe? Você recebe, se você for iniciante, você recebe a parte toda que você precisa. Se você já tem uma formação, a gente completa essa formação, você é um intermediário. E a gente tem toda a parte avançada para te treinar e te trazer no ponto mais alto da experiência dentro de tudo isso aí, tá? Principalmente no dólar, que é o nosso foco, tá? A gente tem uma comunidade de traders experientes, que vocês vão ver que tem muitas perguntas, quando você entra para dentro da nossa comunidade, muitas perguntas a gente nem responde. Os próprios
alunos da comunidade já responde as perguntas, porque todo mundo é muito dedicado. Você vai entrar dentro de uma verdadeira universidade, onde está todo mundo focado num único objetivo, que é virar um trader de alto nível profissional. Pronto, ponto, tá? Aulas ao vivo todos os dias com o mercado aberto, tá? Mentoria nas ferramentas, que tudo que você precisa, tem um tópico só de mentoria com todas as aulas explicando tudo sobre as ferramentas, e a gente tem aulas ao vivo sobre as ferramentas também, com o mercado aberto, tá? A gente tem pré-mercado e abertura todos os dias, então eu faço o pré-mercado e abertura todos os dias ao vivo com vocês, tá? Fechamento de mercado e resumo completo das operações da Sala Elite com o Alexandre Mancha todos os dias. Então a gente abre o mercado, faz a abertura, mostra os momentos dos principais drivers ao vivo, faz o fechamento de mercado. Não tem como você não aprender aqui dentro, tá? Se você vai estar todo dia imergido numa comunidade que respira isso o tempo inteiro, tá? Os cursos aqui dentro, a gente não vende curso. Todos os cursos aqui dentro, você tem acesso vitalício. Entrou para dentro da comunidade, você tem lá todos os cursos atualizados, sempre atualizados, para você assistir do jeito que você quiser, no tempo que você precisar, certo? Suporte com um time de especialistas, além de toda a comunidade dando suporte, a gente tem um time de especialistas para dar suporte no dólar e nos demais ativos que estão lá dentro, tá? Que mais? Atualizações semanais de conteúdo em tudo isso aí. Então, ó, o que nós estamos te oferecendo aqui? Nós estamos te oferecendo, tá, uma solução completa. Eu sei porque nós temos estatística, né, aqui dentro. A maioria dos alunos que vêm para Master vieram de outros cursos. Por quê? Porque receberam só um recorte. E só um recorte não funciona. Aqui dentro não tem recorte. Aqui dentro, tudo que você quiser saber, nós vamos te transferir. Tá? E principalmente no dólar, nós vamos te levar no nível máximo. Mas para você aprender dólar, acaba que você precisa aprender o ecossistema. E aí a gente te ensina também o que está em volta do dólar. Vou falar sobre isso aqui. Tá? Então, ó, solução completa para o iniciante, para o pro, tá? Para o especialista e depois ainda a mentoria dentro também. A gente tem tudo e tá tudo aqui dentro, tá? Ó, boosters, né? A parte de ferramenta, o que nós temos, tá? Além da mentoria que você vai receber gratuitamente sobre todos os boosters, você recebe versões trial todo mês para você testar, e se você também precisar, toda a parte de documentação, manual das ferramentas também tudo disponível. E aí, lá na frente, a hora que você achar que a ferramenta é necessária para você, você pode assinar a ferramenta e usar ela, tá? A hora que você quiser. E se você tem assinatura, você pode ativar a hora que você quiser também. Beleza? Então vamos lá, só para vocês entenderem aqui passo a passo como é que funciona tudo isso. Se você vai na concorrência, isso aqui a minha equipe fez uma pesquisa para colocar esses valores aqui, tá? Então, se você vai na concorrência, você vai achar quem te oferece um curso. Pronto. Terminou o curso, ó. Tchau, meu bem. Se vira. Ou você vai achar um cara que tem uma comunidade lá, que é uma sala, que ele vai estar lá dentro daquela sala e beleza. Você também vai achar isso aí, tá? Você também vai achar algumas ferramentas, né? Que algumas até que eu particularmente acho que são muito intuitivas e pouco técnicas, mas existem ferramentas aí, né? Não estou nem falando de robozinho, que isso aí não, isso aí Deus me livre, tá? Estou falando de ferramentas que te dão cenários interessantes. Tem algumas que eu até tenho minhas restrições, mas existe, tá? Então tem esse cara também que vai te oferecer ferramenta. Tem o cara aí fora que vai te oferecer a parte de controle emocional. Então, isso aí tudo separado. Você não acha isso aí tudo junto. Aqui você acha tudo junto, né? Então, ó, aqui nós temos tudo, mas temos muito mais. Além disso, nós temos o quê? Aulas ao vivo e suporte infinito. Ninguém tem isso, tá? Que mais que a gente tem? E olha que isso aqui é só, eu estou falando só de dólar. Só isso aqui, nós já temos uma solução
muito melhor que o mercado, só no dólar. Mas quando você cai aqui para dentro, você tem índice futuro, você tem futuro de Bitcoin, você tem swing trade, você tem mercado americano que vai começar, tá? Isso é lançamento, vai chegar, opções que está chegando, futuro de ações que está chegando e também estamos planejando alguma coisa em cima de curva de juros, tá? Então você tem todo um ecossistema para você entender tudo e se tornar um grande trader num único lugar. E com ênfase no dólar para te tornar um ganhador, para te tornar um profissional que ganha dinheiro. Só aqui que você vai encontrar isso. Não tem outro lugar, vai por mim, tá? E a gente está preparado para te receber e você vai ver que vai funcionar e você nunca mais vai precisar ir para outro lugar nenhum. É só aqui dentro, beleza? Ó, olha só, se você fosse comprar isso aqui, ó, individualmente, né? A gente fez um levantamento de quanto custaria aqui, ó, pegando aí as referências de mercado, você ia gastar R$ 1.250 por mês só para ter esses 4 tópicos aqui de cima, tá? Aqui dentro, você, por R$ 489, você tem tudo isso aí que está na sua frente. Mas eu vou explicar melhor lá na página, quem quiser olhar na página lá, tá tudo muito mais explicadinho. Mas eu vou explicar bem aqui para você. Calma aí. E tem um detalhe, hein? Por enquanto, isso aqui está no pacote total, tá? Mais para frente, a gente tem um número de cotas para ter adesão. Quando esse número de cotas completar, isso aqui vai ser individual, tá? Por enquanto, você pega o pacote inteiro. E vamos lá. Você tem 2 opções para vir aqui para dentro da Masternet. Uma, você vai pegar o plano Plus e aí você vai ter tudo isso que eu te falei aí da comunidade. Treinamento do dólar futuro, de todos os níveis, aulas ao vivo, tudo que eu falei está aqui dentro. Psicologia, acesso vitalício, só que tem um detalhe. Por enquanto, tá? Muito por enquanto, você tem uma cota remida. Ou seja, você só vai pagar uma vez isso aqui, ó. E você vai ter isso aqui tudo para sempre. Só uma vez você vai pagar, tá? E esse preço, ó, o preço certo agora é esse. A gente está fazendo esse preço antigo aqui ainda, mas no próximo lançamento, na próxima semana Metadólar, o preço já é esse aqui, ó, já vai subir, tá? Então, por esse valor aqui de um jantar por mês, você vai ter para sempre o acesso a tudo isso que eu falei. Agora, se você quiser aproveitar e já ter 1 ano de ferramenta para você ativar a hora que você quiser, então, ó, você consegue ter tudo isso aqui da oferta Plus aí do lado, ó, tudo isso que está aqui, mais 1 ano, 12 meses de boosters, com todas as atualizações, suporte, tudo que você precisa para usar todo o ferramental. Por esse valor, ó, no próximo lançamento, esse pacote aqui que é a oferta Max, ó, já vai estar nesse outro valor aqui, ó. É a última vez que a gente oferta esses 2 valores aqui. Acabou, tá? Então, 24 horas, só 24 horas, você pode ter uma cota remida da Masternet. Uma remida para sempre, tá? Por esse valor bem pequeno aqui, bem pequeno. É mais barato do que um cursinho ruim aí fora. Só 24 horas você consegue pular aqui para dentro. E se você ainda quiser todas as ferramentas para estar junto com o pessoal, né? Tem um grupo só das ferramentas, todo mundo que usa, você vai estar com suporte, com tudo, mais o plano, aqui você tem o plano Plus, mais as ferramentas que é o plano Max, tá? O pessoal gosta mais de pegar o pacotão, né? E aí, por enquanto, vai estar nesse preço. Pode anotar esses outros preços aqui, ó, que na próxima semana Metadólar, que é daqui 1 mês, 2 meses, não sei quando vai ser a próxima semana Metadólar, tá? O preço vai ser outro, ó. Aproveita que você ainda tem uma cota remida que vai acabar, tá? E você ainda tem um preço que já mudou. Corre que você não vai ter outra chance 24 horas. 24 horas você não vai ter outra chance, a gente garante. Aula prática amanhã, tá? Mercado aberto às 11h30. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como vir aqui para dentro,
A minha equipe está toda pronta para te responder no WhatsApp. Acessa, Leonardo, Matheus, o Gabriel, todo mundo pronto para atender vocês e tirar qualquer dúvida. E amanhã na aula prática também, quem tiver alguma dúvida ainda para fazer assinatura, eu posso esclarecer. Só que é só 24 horas. Quem já acompanhou nossas semanas Metadólar sabe que a gente encerra e pronto, acabou. Beleza? Tá? Então, troca uma ideia com a minha equipe aí, que eles vão resolver seus problemas aí para vocês correrem aqui para dentro da nossa comunidade. Vai por mim. Se você está pensando em ser um trader profissional, aqui é o lugar que vai resolver essa situação definitivamente. Para de fazer cursinho de recorte aí fora, que comprar ferramenta duvidosa, fazer cursinho de recorte, assinar robô não, né? Pelo amor de Deus, vocês não estão fazendo isso, né? Pelo amor de Deus. Então, para de ter esses recortes, cai para dentro de um lugar onde está tudo para você resolver essa situação e parar de ficar patinando. Beleza? E então é aqui que a solução da sua profissão nova tá. É aqui dentro. Eu garanto isso para vocês. Pode me cobrar, porque vocês vão estar comigo todo dia, ao vivo, com o microfone aberto. Aqui no YouTube você não tem como me xingar. Dentro da Masternet, o microfone está aberto. Você pode abrir o microfone e falar, ô, você me enganou? Pode falar. Fala na minha cara. Tá? Eu aceito. Porque nunca aconteceu. Não tem um insatisfeito dentro da Masternet. Nenhum. Pode. Aliás, no grupo de vocês, tem vários que estão dentro da Masternet. Eles não saíram do grupo de vocês. Pergunta lá se tem alguém arrependido. Um arrependido. Um só eu quero arrependido. Beleza? Tá? Então, a gente está aqui pronto para receber vocês, tá? Junto comigo, centenas de traders para você conviver todos os dias, trocar informação, desenvolver sobre mercado em geral, mas com foco no dólar, que é onde que você vai começar a ganhar dinheiro, é no dólar. Depois a gente vai te levando para os outros caminhos e aqui a gente fala de tudo, mas o foco por enquanto é no dólar futuro, que é onde que você vai tirar dinheiro do mercado brasileiro. Legal? Muito obrigado por hoje, mais uma vez, todo mundo junto comigo aqui, e a gente volta amanhã para a última aula prática. Deixa eu pôr aqui, ó, às 11h30. Anota na sua agenda aí, 11h30, última aula prática amanhã. Valeu, tchau, tchau e muito obrigado. A página está aí, ó, masterlab.com/superoferta. Vai lá, esmiuça lá para você entender tudo, o quanto de vantagem tem você cair aqui para dentro. Não tem nada nem parecido. Vai por mim.